Bem, galerinha, na última aula a gente falou de quantitative easing e a gente vai continuar usando os termos em inglês, tá? A gente vai falar hoje de forward guidance, tá? Que é uma coisa que me deixou com muita raiva, porque teve uma prova, salvo engano, do Banco do Brasil em 2021, que só tinha no edital quantitative easing e a questão que caiu foi de forward guidance. E muita gente reclamou por isso. Então, por mais que não seja um tema que apareça expresso em edital, como é um conceito bem simples e já caiu em prova fazendo a comparação de Forward Guidance com Quantitative Easing, eu resolvi trazer para vocês, tá? O que que acontece? O Forward Guidance, ele é uma ferramenta usada pelo Banco Central, tá? Mas geralmente o Forward Guidance ele é utilizado em países que têm um controle inflacionário já muito bom, que a taxa de juros já é muito baixa, tá? Então, o Forward Guidance a gente vai vincular, tá? A gente vai vincular o Forward Guidance com economias que têm taxa de juros baixa, tá? Taxa de juros baixa. Tanto que o primeiro país que utilizou esse mecanismo foi o Japão. O Japão é um país que tem taxa de juros próxima de zero, quando não zero, tá? O que que acontece? Quando a gente tem lá um cenário econômico, tá? Que a economia ela não está mais respondendo à queda da taxa de juros, tá? A gente tem um problema, que é aquela armadilha de liquidez que a gente viu dentro do quantitative easing, tá? Mas aqui é diferente. Então, o que que acontece? No Forward Guidance, ao invés do Banco Central imprimir dinheiro, criar dinheiro, aqui é uma política econômica mais controlada, tá? O que que o Banco Central vai fazer? Ele vai falar, né? Ele vai desenhar o que que ele vai fazer no futuro. Então, ele tenta guiar a economia, tá? Indicando qual é o provável curso da política monetária de juros. Tá? Como assim? Tá, deixa eu limpar isso daqui tudo. Deixa eu limpar tudo. Vamos só marcar isso daqui, ó. Guiar a economia, provável curso da política de juros. Eu vou dar um exemplo. Por mais que o Brasil não seja um país que tenha taxa de juros baixa de forma histórica, durante ali o período da pandemia, durante muito tempo a gente teve a taxa Selic na faixa de 2%, tá? A gente teve a Selic na casa de 2%. E o que que acontece? Essa Selic baixa não foi o suficiente para estimular a economia. Não foi suficiente para estimular a economia. Então, o que que o Banco Central fez? Poxa, peraí, vamos aqui dar um jeito. Será que a gente diminui mais a taxa de juros? Enfim. E aí começou a gerar uma incerteza e começou a aumentar muito os juros futuro, começou a aumentar muito a perspectiva de inflação, porque o pessoal achou que o Banco Central poderia aumentar ou diminuir a taxa de juros a qualquer momento. Então, o Banco Central virou e falou assim: olha, galera, essa taxa aqui de 2% a gente vai manter por tanto tempo. Então, ele indicou para a economia que por um determinado período, que naquele tempo foi um período de tempo aberto, né? Que era até ele voltar à economia, né? Então, não conseguiram definir um tempo preciso. Mas falou assim: olha, enquanto for necessário manter por conta de fechamento, de comércio e tudo mais, quanto for necessário manter esses 2%, a gente vai manter. E o que que isso fez? Deu mais segurança para o mercado, e aí as pessoas voltam a consumir, as empresas voltam a fazer investimento, porque eles têm uma perspectiva que essa taxa de juros fique por muito tempo e que o Banco Central como um todo vai guiar essas expectativas, vai falar o que vai fazer na política monetária de forma bem clara. Tá? Então é simplesmente isso. O forward guidance, né, que pode aparecer aí também como prescrição futura, nada mais é do que o Banco Central se posicionando, tá, sobre o que ele vai fazer para pegar essa perspectiva que ele tem e conseguir guiar a economia. Tá? Qual é a vantagem do forward guidance em relação ao quantitative easing? Como aqui a gente não está imprimindo dinheiro, colocando dinheiro,
o forward guidance ele tende a manter o controle inflacionário. Ele não tende a impulsionar tanto a economia quanto o quantitative easing num primeiro momento, né? Quantitative easing, você joga dinheiro na economia logo de cara, então já tende a ter um aquecimento. O forward guidance não, mas ele tende a gerar um aquecimento da economia a médio e longo prazo com uma estrutura de inflação mais controlada. E lembrando, né, o forward guidance ele é uma política muito utilizada quando a gente vive um cenário de juros baixos. Porque, por exemplo, hoje a gente já tem uma taxa Selic alta, né? A gente já tem uma Selic a 3,75, a gente não tem mais aquela Selic de 2%, tá? No momento que eu estou gravando o vídeo. Então, se tem a Selic alta, se o Banco Central quiser aquecer a economia, é só ele diminuir a taxa Selic. Mas naquela época, a Selic a 2% não tinha como diminuir mais. Senão a gente ficar com juros igual ao dos Estados Unidos, não pode. Tá? A gente vai ver depois isso quando a gente fala de câmbio, por que que não pode, tá? Então, é esse cenário. Quando você tem um país ou em algum momento que está com juros muito baixos e não foi suficiente para resolver a questão econômica, além do quantitative easing, você tem a ferramenta do forward guidance para utilizar. Vantagem do forward guidance é que você não cria uma pressão inflacionária diferente do quantitative easing, né? Que você aquece a economia de uma forma mais rápida, mas você vai ter uma geração de inflação. Beleza, gente? Qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários. Forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.